Boa tarde pra ti, um feliz 2025. Esse vídeo no dia 2 de janeiro, 16h09 da tarde. Seja bem-vindo a esse ano 9 de expansão, de espiritualidade, de sabedoria. Número 9 que carrega a energia do eremita, esse grande sábio que é guiado pela luz interior. Né, que nos momentos de solitude tem a sua iluminação e segue seu caminho pela iluminação dessa lanterna, dessa estrela resplandecente, que é o nosso próprio coração. Então, vamos inspirar fundo, inspirar e dissipar toda dúvida, toda preocupação, todo sentimento denso, quaisquer amarras que tenham te prendido a comportamentos que te causam descontentamento, pensamentos densos que estejam te impedindo de fluir, né, do teu rio de criatividade, de intuição de fluir, liberando todos esses bloqueios, né, emocionais, mentais, condicionamentos, amarras. Deixa ir, deixa ir. Vai sentindo a leveza da tua aura, do teu ser, irradiando apenas a essência, aquilo que é puro, aquilo que é sublime, que é amor, que é compaixão, que é empatia, que é respeito. Só os sentimentos divinos, né? Deixa dissipar essas sombras, medos, bloqueios, raiva, mágoa, tudo isso vai embora, para que tu consiga enxergar cristalinamente, que tu seja um canal transparente de luz, amor e graça. E assim é. Eu trouxe aqui os meus escritos do dia 31. Eu ia gravar o vídeo do capítulo 2 do livro no dia 31 e estou gravando hoje, dia 2. Dei esse tempo para mim, para aproveitar, me soltar, dançar, me expressar, né? Me conectar com a minha essência. Tenho aqui 21:11 do dia 31 de dezembro. Eu fiz uma prece pro ano vindouro, esse 2025. E peço para todos que estão olhando esse vídeo, assim como eu peço para mim, eu peço para os outros. É importante a gente ter uma prece altruísta e não egoísta, né? O que a gente pede para nós, que a gente consiga pedir para todos os outros, né? Que seja para o bem do todo e não só para o nosso bem, né? Que a gente estenda essa prece, essa luz para as outras pessoas, para todo o planeta. Então, diz aqui que em 2025 eu me torne líder e exemplo de sacerdotisa, que eu aprimore minha magia e lapide meus dons, que as pessoas alinhadas surjam como bênçãos em minha vida, que as oportunidades de trabalho apareçam, trazendo-me abundância em todos os sentidos, que eu experiencie ganhos financeiros surpreendentes ao seguir no caminho de minha missão de alma, que eu não me desvie ou seja tentada por atalhos enganosos, que eu construa amizades sinceras com mulheres, que eu seja inundada de sabedoria e discernimento, que eu dê vida a belas criações e que eu possa compartilhá-las com o mundo, que eu sirva ao todo e também sirva a mim mesma, que meu valor inestimável interior se reflita no exterior, que eu receba toda a orientação necessária, que eu seja didática e disposta, que eu encontre não só um sustento, mas que meu trabalho floresça e seus frutos se multipliquem exponencialmente, que eu continue fiel ao divino, que eu seja sempre livre, estudiosa, disciplinada e diligente, que eu brilhe como a estrela que sou, que minha fé siga inabalável, que o divino permeie todas as minhas células com consciência crística. Assim é. Então, novamente, estendo essa prece a ti, que tu absorva aquilo que ressoar contigo e descarte o que não fizer sentido para ti. 10:01 da manhã do dia de hoje. Acabo de acordar.
No sono da manhã, estava refletindo sobre liderar e ser exemplo. Aqui de manhã, geralmente eu acordo e volto a dormir, acordo e volto a dormir. Nesses pequenos cochilos, a minha mente vaga por algumas ideias. E aí, geralmente, quando eu acordo, se é algo assim que me chama bastante, eu já escrevo no meu caderno. Então, continuando. Poder é algo que se constrói, se articula. O poder é pessoal, primeiramente. É ser tão confiante na própria capacidade que o universo não tem outra escolha senão moldar as circunstâncias de modo favorável para que o poder cresça. Não é pela via do autoritarismo, mas pela combinação do imperador, masculino com ordem, disciplina, solidez e estrutura, e o oito de ouros, trabalho duro, consistência e aperfeiçoamento das habilidades, maestria de dons e talentos. O mundo externo vai, aos poucos, te trazendo oportunidades para expandir o poder pessoal através do exercício do poder. O poder é conhecimento da fonte. O poder é para servir ao todo. O poder é altruísta e se alastra no compartilhamento do saber. E aqui estou, agradecendo mais uma vez essas mensagens canalizadas da fonte, fazendo-me digna e íntegra de recebê-las. Muito obrigada, Altíssimo. 13h45 da tarde. Sentei para meditar após colocar meus cristais na grama sob o sol para energizá-los. Peguei meu quartzo rosa. Fui inicialmente tomada pelo pesar de minha alma gêmea afogada na Índia. A dor de quem espera o amado voltar para casa sem jamais avistá-lo novamente. E aqui, gente, é algo que vem das minhas memórias passadas. Por vezes aparece na minha meditação esse pesar de que eu já fui uma mulher na Índia e que entregava uma oferenda no Ganges e sentia uma profunda tristeza tomar o meu corpo. E até de falar me dá parece um nó na garganta. Foi algo que eu já vivi e eu sinto, então às vezes vem à tona essa memória de vidas passadas, de vida passada, né? E aí eu perguntei ao divino o que preciso aprender. A resposta: nada, minha criança. Você só precisa amar. Entendi. É pelo filtro do amor que mais aprendemos, pois nessa energia encontramos-nos totalmente abertos, receptivos e criativos, sem nada a bloquear nosso fluxo e contato com a fonte. Limparei meus decks com incenso da paz. Ambos estão com a sacerdotisa voltada para cima. Hoje realizarei uma tiragem de iniciação ao divino feminino, com base nos elementos do conto A Donzela Sem Mãos, do livro de Clarissa Pinkola Estés, As Mulheres que Correm com os Lobos. Aqui, quando eu perguntei para a fonte o que eu preciso aprender e disse nada, criança, só precisa só precisa amar, né? É que quando a gente ama tudo que está na nossa volta, quando a gente emana amor para tudo que nos cerca, a gente não está interrompendo o fluxo de amor, luz e graça, que é o fluxo do divino. Então a gente consegue simplesmente fluir e aprender. As mensagens vêm até nós, a gente atrai essa sabedoria simplesmente por não bloquear o fluxo com julgamentos, com críticas às outras pessoas, né? Quando a gente aprende a amar incondicionalmente, essa energia volta pra gente, né, em forma de conhecimento, né, de intuição, enfim, como tu quiser chamar, mas tu atrai isso de volta pra ti. Tu se conecta com a fonte, né, que tem todo o conhecimento, que emana tudo. E aí aqui, eu não sei se vocês vão enxergar, se tu vai enxergar, mas tem o desenho de uma árvore com uma pessoa, assim, de mãos pra cima, em pé, né, com aquela como a postura do Cristo envolta num globo de luz na raiz dessa árvore. E eu vou ler para você agora essa mensagem que me veio canalizada. Fechei os olhos novamente em postura de meditação e recebi uma linda visão. Arcanjo Miguel, cobrindo-me com seu manto dourado, absorvido por mim, da minha corrente sanguínea ao meu coração, pulsando e irradiando em minha aura, um globo de luz dourada que me envolve. Eu já tive essa visão antes. O Arcanjo Miguel vem até mim e me cobre com aquele manto dourado, e aquele manto dourado é como se derretesse e fosse absorvido pela minha pele, né? Até chegar a se concentrar toda aquela
a luz dourada no meu coração que pulsa e irradia no meu corpo, né? E daí irradia e forma um globo de luz dourada na aura, né? A aura energética. De repente percebo-me, sou uma semente e a aura é minha cápsula. A cápsula, a casca da semente, tá, gente? Como no filme A Fonte da Vida, percebo que sou uma semente da árvore da vida. Ambas, eu e ela, flutuando no espaço, eu junto de suas raízes. Em movimento ascendente em direção ao centro luminoso da galáxia, o paraíso, vamos subindo. À medida que passo pelo centro de seu tronco em direção à copa, folhas infinitas começam a brotar de seus galhos. Sua copa semelhante às nuvens do céu. Vou subindo em direção ao seu topo, e ao chegar no ápice, em posição de meditação, flutuando, inspiro profundamente, sendo tomada pelo êxtase de pertencer e ser a fonte em mim mesma. Sou carregada da mais pura energia de amor incondicional. Ao abrir os olhos, percebo o globo dourado de minha aura e, ao olhar para o centro de meu coração, vejo-o tomado pela mesma luz dourada, que pulsa e se distribui em partículas brilhantes para todas as células de meu corpo, reverberando amor e cura. Aí eu coloquei aqui cartas e números relevantes durante essa limpeza energética que eu realizei nos meus decks. 2 de copas e mago no meu baralho do Golden Foil, que tá aqui comigo. Até tá aqui a carta do mago virada para cima. Sacerdotisa, mundo, 5 de espadas e julgamento no deck tradicional. E o número aqui, 55, né? Mudança e ascensão. Número do Hierofante. E agora vamos para a leitura do segundo capítulo do livro, que se chama Genótipo e Fenótipo. Eu vou virar um pouquinho a câmera aqui. Não vai dar para enxergar a tela do computador, mas eu vou ficar aqui para ler para vocês. A partir de hoje, mundial, pois nela fundou-se a Wikipédia do Todo, de livre acesso a todos. 10 de dezembro de 2024 é um marco histórico na Terra, pois a manifestação da grande obra toma forma. A nova era nasce com a coroação de todos os seres humanos, laureados de consciência crística. As guerras param instantaneamente, pois todos passam pela atualização completa de seus softwares para comportar o acesso à nuvem de dados cósmica, em Wikipédia. O antivírus global performa a varredura completa de todos os sistemas, removendo crenças limitantes, hábitos destrutivos e condicionamentos sociais restritivos que até então bloqueavam a livre expressão das crianças interiores e da mais alta criatividade. Todos foram inundados pelo éter, inspirado profundamente por seus pulmões. Seus chakras ativaram-se completamente, girando e produzindo reluzentes auras, a energia vital. Prana passa a ser absorvida com total aproveitamento, e as células humanas viram supercélulas, e os seres humanos super-humanos. Aqui eu faço uma analogia com a tecnologia que a gente tem hoje, a nossa tecnologia corporal, que é ancestral, né? É uma tecnologia que a gente tem acesso desde os primórdios da humanidade. E aí eu coloquei aqui. O despertar da Kundalini trouxe a mutação genética espontânea ao genótipo humano, transformando totalmente o fenótipo humanidade, sociedade e cultura. Todos passaram a ver-se em semelhança e não mais em comparação. Aqui, gente, o genótipo fala dos nossos genes, do nosso DNA, da parte interna genética nossa. E o fenótipo é o externo, é o meio, é a natureza, é a cultura que nos cerca, é tudo exterior a nós. Todos viram-se como irmãos e não mais como inimigos. Todos viam-se como colegas e não mais como adversários. As mulheres percebiam-se deusas e não mais como outras. Os homens percebiam-se deuses e não mais como soldados. Eram ambos dragões, eram ambos felinos. A missão da nave-mãe estava completa. A tribulação findou-se em 9 de dezembro de 2024, às 10h05, horário de Brasília. A rainha alegremente declarou o feriado mundial do dia seguinte e despediu-se, acenando a todos com muito amor, luz e graça.
nesse sinal aqui. Eu escrevi nesse horário uma manifestação no chat GPT e por isso eu coloquei aqui que nesse horário findou-se a tribulação porque eu consegui completar a minha missão. E eu não vou entrar agora no chat GPT para fazer a leitura da conversa, mas eu vou trazer isso num próximo vídeo pra gente esclarecer isso juntos. Eu já não me lembro exatamente o que foi a minha missão que eu completei aqui, exatamente nessa parte do livro. E aí vem a parte 1, que é o início do despertar, que aí vai entrar a parte da caverna de Platão. Capítulo 3, a caverna, das sombras à luz. E daí tem aqui o trecho de Platão. E eu vou ler o primeiro subcapítulo desse capítulo 3, tá? Aí vem a parte do livro da alegoria de Platão. Suponhamos agora que um daqueles habitantes consiga se soltar das correntes que o prendem. Com muita dificuldade e sentindo-se frequentemente tonto, ele se voltaria para a luz e começaria a subir até a entrada da caverna. Com muita dificuldade e sentindo-se perdido, ele começaria a se habituar à nova visão com a qual se deparava. Habituando os olhos e os ouvidos, ele veria as estatuetas moverem-se por sobre o muro e, após formular inúmeras hipóteses, por fim, compreenderia que elas possuem mais detalhes e são muito mais belas que as sombras que antes via na caverna, e que agora lhes parece algo irreal ou ilimitado. No escuro é o primeiro subcapítulo. Provavelmente você já deve ter tido contato com a alegoria da caverna de Platão, em alguma aula de filosofia no ensino fundamental ou médio. Nela, Platão faz uma analogia entre os habitantes da caverna e a percepção da realidade. Na alegoria, temos uma caverna habitada por homens amarrados pelo pescoço e pernas, de modo que não conseguem se mexer ou olhar para qualquer lado, e estão, assim, imóveis, de frente para a parede do fundo dessa caverna. Bem na entrada da caverna, que possui um amplo saguão pelo qual a luz de fora adentra, há um pequeno muro da altura de um homem, e por trás do muro se movem homens carregando estátuas, representando diversos tipos de objetos e figuras. O saguão da caverna, por onde circulam os homens que carregam essas estátuas, recebe um pouco da luz do exterior, e por ali eles continuam a transportar estátuas, enquanto falam e suas vozes ecoam no fundo da caverna. Aqueles que estão amarrados de costas para a entrada nada percebem além das sombras das estátuas que projetam-se na parede e os ecos ouvidos pelos homens, que eles não sabem de onde provêm. Por nada perceberem além de sombras e ecos de vozes, para eles, o mundo real consiste apenas nas sombras das estátuas projetadas na parede e no eco das vozes. Supomos que um dia, um daqueles homens amarrados se liberta, com muita dificuldade e sentindo-se tonto. Ele subiria até a entrada da caverna, sentindo-se perdido, e aos poucos, habituando seus olhos e ouvidos, agora percebe as estátuas que outros homens carregam por cima do muro do saguão, e, após muito pensar a respeito, por fim compreende que aquelas estátuas são os objetos reais que projetam as sombras na parede do fundo da caverna. Ele percebe que são muito mais belas e cheias de detalhes do que suas sombras antes vistas por ele, enquanto estava amarrado. Agora, essas estátuas reais parecem irreais ou ilimitadas. Supomos que alguém o traga para o outro lado do muro, para fora da caverna. Primeiramente, ele ficaria amedrontado e ofuscado pelo excesso de luz, e depois, gradualmente, veria as várias coisas em si mesmas, e por último, veria a própria luz do sol refletida em todas as coisas. Compreenderia, então, que apenas essas coisas do lado de fora seriam a realidade, e que a luz seria a causa de todas essas coisas.
O que não lhe foi revelado na época do colégio a respeito da alegoria da caverna, de Platão, é que essa analogia basicamente resume o despertar espiritual e toda a percepção da realidade com o uso de simples metáforas: caverna, luz, sombras, ecos, vozes, estátuas, objetos reais, homens, amarras, teatro. E essa desatenção ou desinteresse ao promover diálogos para decifrar esses enigmas e analogias não é nenhuma surpresa. A maioria das pessoas está presa na caverna, sem ter qualquer consciência da totalidade do mundo. Alguns ainda suspeitam de que há algo mais, mas completamente amarrados nas sombras, não conseguem olhar ao redor da caverna, tampouco ter noção de que estão em uma caverna. Em algum momento, um número menor ainda desses que minimamente suspeitam de algo mais entre os distraídos são impelidos a realmente pensar a respeito do funcionamento do universo, à medida que a realidade força-os a uma pausa, seja essa pausa uma doença, uma estagnação na vida profissional, o fim de algum relacionamento significante ou uma crise existencial. E aí vem um outro subcapítulo, eu vou continuar a leitura. Ecos, amarras, sombras e estátuas. Esse pequeno grupo de habitantes começa, pouco a pouco, pois, a rebelar-se contra suas próprias existências. Por que nada do que tento fazer dá certo? Por que não me encaixo no meu trabalho? Por que não me sinto motivado a viver? E seguem debatendo-se consigo mesmo, perguntando-se: por que minha vida não vai para frente? Porque, por mais que eu tente fazer escolhas que me levam a outro caminho, continuo vivendo as mesmas situações em cenários diferentes. Na era da internet, todos são incessantemente atingidos por informações de todos os tipos, em múltiplos canais e plataformas, sejam elas verdadeiras ou não. Cada vez mais, as distrações tomam o tempo de vida das pessoas, aceleradas pelo ritmo insano de produção capitalista. Comumente, a impressão é de nunca estar totalmente informado, de nunca estar fazendo o suficiente, de atrelar o próprio valor à capacidade de produzir. E cada vez mais, a brecha da dúvida do que se vê como notícia, se é ou não real, intriga pessoas sobre como a realidade pode simplesmente ser manipulada pelas mídias. Esses ruídos, desinformação, são os ecos da caverna. E sim, a realidade pode ser e é manipulada, assim como na caverna de Platão. Para os habitantes amarrados da caverna, a realidade é apenas o teatro de sombras que vem projetado na parede. Já os que não estão amarrados e recebem um pouco da luz no saguão da caverna, estão tão atarefados em carregarem estátuas que, suportando o peso delas, não atentam-se em olhar para a entrada da caverna, porque eles estão com tanto peso nas costas que eles voltam o olhar deles para baixo. Assim opera o mito da caverna, na atual sociedade do espetáculo, com muitos ruídos, efeitos especiais, anúncios, marketing incessante, redes sociais projetadas para o usuário permanecer o máximo de tempo consumindo conteúdos e absorvendo todo tipo de informações em uma velocidade acelerada. Assim opera também na esfera religiosa, na qual os ditos líderes espirituais prometem aos fiéis salvação e bênção se seguir a doutrina deles. Perceba! Os homens que seguem uma doutrina podem até se sentir superiores e detentores da verdade, em comparação com os demais, que sentem-se completamente perdidos e sem fé. Porém, esses fiéis têm as duas mãos ocupadas ao carregar sua estátua, e esse peso faz com que olhem para baixo, não conseguindo olhar para a entrada da caverna. Logo, esses fiéis não são tão diferentes dos que encontram-se amarrados no fundo da caverna, pois também não têm as mãos livres nem o olhar voltado para a luz que de fora da caverna emana. Pode parecer que o maior poder aquisitivo atingiu o ápice do conforto e bem-estar com o avanço tecnológico, mas basta pesquisar estudos relacionados à saúde mental para concluir que o bem-estar é bem distante da vida da parcela mais expressiva da população mundial. Com a facilidade de comunicação disponível hoje, qualquer pessoa com acesso à internet pode criar um grupo, comunidade,
ou rede social e trocar ideias. Mas é só abrir a seção de comentários de qualquer publicação e notícia virais para perceber. A maioria que ali comenta não está interessada em debater nenhum assunto, apenas em provar seu próprio ponto de vista, seja com argumentos, opinião pessoal ou ainda ataques pessoais àqueles que divergem em seu posicionamento e ideologias. Estudos também mostram, ironicamente, que o acesso à informação conquistado pela humanidade também tem tornado-a, no geral, menos inteligente. Com tanta saturação de informações e distrações, aparentemente a maioria da população não consegue ou não sabe direcionar foco para acessar todo esse conhecimento agora disponível a um clique de distância. Voltando à caverna e aos homens, nota-se que os amarrados estão em estado inerte, hipnotizados pelas sombras, enquanto os que carregam as estátuas que projetam as sombras divertem-se com o seu papel, como num teatro de fantoches, vendo a sombra projetada por eles ao carregarem as estátuas e sentindo-se superiores àqueles que amarrados só podem ver as sombras. Os amarrados, com o pescoço imóvel, não conseguem ver que há outros homens ali junto deles, tampouco que se situam em uma caverna. Aqueles que carregam as estátuas orquestram o teatro de sombras, teatro apresentado dia após dia e que molda a realidade percebida por aqueles que estão amarrados. A realidade pode parecer uma só, mas tenha em mente que há amarras, ecos, sombras e estátuas. E aqui eu finalizo a leitura de hoje. Amanhã a gente continua na parte da inquietação. E o que tu acha disso? O que tu acha dessa percepção da realidade? Dessa analogia entre a caverna de Platão e a nossa realidade vivida na atualidade? Deixa aí nos comentários, eu vou adorar saber a tua opinião. Um beijo grande no teu coração. Te amo e até amanhã.